Olá, queridos pesquisadores, estamos de volta para juntos estudarmos a última lição do nosso trimestre. Nós hoje iremos estudar a lição de número 13 e ela tem por título Os Detectores de Aroma e Sabor. Corre lá, pega a sua lição e vamos estudar. Bom, a lição de hoje ela tem por verso áureo o que está escrito em Salmos 139:4, que fala o seguinte: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então aqui o salmista, ele fala que Deus conhece tudo que passa na nossa cabeça. Deus conhece o nosso pensamento. Então quando eu penso em algo que eu vou falar, Deus já conhece, Deus já sabe. Ele conhece o nosso íntimo, tá bom? Então pensem muito bem antes de abrir a boquinha, o que é que vocês vão falar, porque Deus já está vendo tudo, tá? Bom, sabedoria do corpo. Que órgão purifica o ar do corpo inteiro como um ar-condicionado, que mede poucos centímetros? E aí, nós temos um órgão e ele purifica todo o ar que entra no nosso corpo. Qual será? Bom, hoje nós vamos falar do nariz. E isso mesmo. A gente pode até pensar que é o pulmão que purifica, né? Porque é ele que faz as trocas gasosas. Mas, na verdade, além do pulmão, nós também temos um purificador de ar. Isso mesmo. Então, dentro do nosso nariz, existem vários pelinhos, existe um muco, que é uma substânciazinha meio pegajosa, que é para filtrar o ar. Isso mesmo. Quando a gente inspira, que o ar entra levando alguma sujeirinha, esses pelinhos segura e ela fica ali. Por isso que a gente tem que lavar bem o nariz na hora do banho, tá bom? Bom, o alarme de aromas. Então, olha só, o seu nariz, o maravilhoso órgão do olfato, faz muito mais do que detectar fumaça. Ou seja, em uma casa a gente tem um detector de fumaça, né? Que ele vai disparar um alarme de incêndio, ele vai ligar aquele chuveirinho para jogar água. E no nosso nariz, ele funciona muito melhor que esse detector de fumaça. Isso mesmo. Então, qualquer cheirinho, eu já consigo sentir se o meu nariz estiver funcionando perfeitamente. Vou comer uma comida, dou um cheirinho, já sei se ela está estragada ou se não está, né? Então, é um órgão muito eficiente. E nós conseguimos sentir o cheiro de aproximadamente 4.000 aromas. É muito cheiro, muito perfume. Então, às vezes você está passando e você fala, que cheirinho de bolo, que cheirinho de feijão. A gente conhece vários odores, vários cheiros, né? Mas o nosso nariz, ele percebe cerca de 4.000. E outra curiosidade, a pessoa que é cega, ela sente muito mais. Por quê? Porque ela desenvolve o olfato. Então, ela consegue, pelo cheiro, por exemplo, descobrir quem está perto dela, tá? Ela sente o perfume e aí ela fala, esse cheiro é da minha mãe, esse cheiro é do meu pai, mesmo que a pessoa não fale, tá? E mesmo que a pessoa esteja sem usar o seu perfume habitual, pelo cheiro da pele, ela consegue desenvolver. É muito legal, né? Bom, o nosso nariz, que não é um órgão tão grande, dentro dele tem várias células que são sensoriais e elas estão diretamente ligadas ao nosso cérebro. Então, ela vai recebendo ali e vai mandando essas informações para o nosso cérebro. Bom, todos os dias o nariz purifica uma sala cheia de ar para os pulmões. Então, um ambiente mais ou menos de uns 3 por 3 de tamanho, uma sala, é aproximadamente a quantidade de ar que nós inalamos e expiramos todos os dias. Seu nariz é um filtro de ar embutido em seu corpo, com apenas alguns centímetros de comprimento. Nosso Criador nos deu o nariz não apenas para proteção e filtragem, mas também para nossa satisfação e prazer. Ele não é um Deus atencioso e carinhoso? Isso mesmo. Então, Deus nos deu essa capacidade de sentir o cheiro de uma fruta, o cheiro de uma plantinha, o cheiro de uma comida deliciosa. Então, é para isso que serve o nosso nariz. Sentir o cheiro e filtrar para que a gente respire um ar de qualidade. Hora de pesquisar. Vamos lá. Hoje nós temos 3 questões
Tem uma aí que, a terceira, que eu acho muito legal, que é aquela de códigos, tá? E a gente vai começar aqui pela primeira. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, 17 e Colossenses 2, 21. Em 1 Coríntios fala o seguinte: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo precisa estar em equilíbrio, ou seja, nós precisamos de todos os órgãos funcionando adequadamente, tá bom? E Colossenses, ele nos traz uma advertência. A pergunta fala o seguinte: quais são os 5 sentidos que Deus nos deu e por que devemos vigiá-los? Aí é a resposta de Colossenses: não toques, não proves, não manuseis. Então, tudo aquilo que não é bom para a nossa saúde, que não é bom para a nossa mente, para a nossa conexão com Deus, Deus fala para não tocar, não provar e não manusear, tá bom? Então, se alguém te oferecer alguma coisa que você sabe que não faz bem para a sua saúde, nem pegue. Não faça igual a Eva, né? Que ela foi muito teimosa. Bom, agora a gente vai marcar verdadeiro e falso para descobrirmos quais foram os sentidos que Deus nos deu. Então, ó, a colinha para vocês, são 5 sentidos que nós viemos estudando ao longo dessas últimas lições. Então, o primeiro deles, o tato, verdadeiro, tá? Então, a capacidade de pegar os objetos, de sentir, é um sentido. O vento, falso. Sensor de incêndio, falso também. Olfato, aí sim, esse é verdadeiro. Posso sentir o cheiro. Câmera de estacionamento, não. Radiador do carro, não também. Visão, sim. Audição, sim. E o paladar na boca, sim. Tá bom? Então, Deus nos deu o tato, que é pegar, o olfato, que é sentir o cheiro, a visão para enxergar, a audição para ouvir e o paladar para sentir o sabor das comidas. Porque outra razão, além da sobrevivência, Deus nos deu os sentidos. Por que Ele nos deu? Além de ser para sobrevivermos. Porque nos deu um nariz. Aí embaixo a gente tem um verso com espaços a serem preenchidos e temos palavras para a gente colocar nos espaços aí. Então, o que o verso fala? Quando olho para o céu, então a primeira palavrinha, quando, escreve aí na sua lição. Que tu criaste, segunda palavrinha, criaste, tá? Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas, terceira palavrinha, estrelas, que puseste, quarta palavra, nos seus lugares, quinta palavra, que é um simples ser humano, a outra palavrinha, simples. Para que penses nele. Que é um ser mortal, é a outra palavrinha, para que te preocupes com ele. Então, agora eu vou ler o verso sem parar, tá bom? Vou ler devagar e vocês vão anotando aí as palavrinhas para quem não deu tempo anotar. Quando olho para o céu que tu criaste, e para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. Então, essas são as palavrinhas que vocês vão colocar aí, a ordem delas. Tudo isso nos convida à meditação e nos dá um vislumbre do Deus que criou tudo isso. Ao estudar a beleza natural que nos cerca, a mente é levada, através da natureza, ao autor de tudo que é adorável. Então, por que Deus nos deu sentidos? Para que a gente possa contemplar as suas obras, para que a gente possa sempre nos aproximar mais de Deus por meio da sua criação, tá bom? Por último, que funções nosso Criador deu ao nariz? Aí a gente tem aí letrinhas de A a Z numeradas, para vocês decifrarem o código aí embaixo, tá bom? Preste bem atenção, porque você vai usá-lo para responder a pergunta. Então, que funções Deus nos deu ao nosso nariz? A primeira vai ficar ar-condicionado, ele vai refrigerar. Purificador de ar, ele vai filtrar o ar. E detector de aromas, ele vai sentir
os cheiros aí, tá bom? Só uma curiosidade, o nosso nariz, ele também aquece o ar, tá bom? Então, tem vários vasinhos sanguíneos que aquecem para que o ar não entre tão gelado e a gente adoeça, ok? Então, assim nós encerramos a lição de hoje, o nosso primeiro tópico, e amanhã nós iremos continuar falando do nosso nariz, aprendendo como sentimos os cheiros. Então, eu te espero aqui amanhã para a gente continuar junto o estudo das nossas lições. Fiquem com Deus e até amanhã.